Boa noite, meninas. Tivemos um pequeno detalhe aqui para ser resolvido. Boa noite, sejam bem-vindas. Desculpem aí o atraso. Tivemos um probleminha aqui na conexão, mas agora vai. Sejam bem-vindas novamente. Muito bom. Vamos entrando. Me contem aí, tempo de cirurgia e tipo de cirurgia. 2 T's. Tempo de cirurgia e tipo de cirurgia que vocês estão. Me contem aí. Sejam bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana, sou fisioterapeuta. Trabalho especializado em pós-operatório de cirurgias plásticas. Também fui paciente, né, de cirurgia plástica. Realizei há um ano e meio já a cirurgia de mini abdominoplastia com troca de prótese. Então, passei também pelo processo de cirurgia plástica. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os movimentos permitidos aí no pós-operatório, tá, meninas? E essa, para quem ainda não sabe, essa é a nossa terceira live de uma sequência de aquecimento de 10 lives. A gente vai fazer 10 lives e em seguida a gente vai abrir a nossa semana barriga chapada, que vai ser uma semana de desafio. Então, se você ainda não se inscreveu para a nossa semana do desafio, o link vai estar disponível para você na bio. E também eu vou soltar ao longo aí dos próximos dias nos stories. Para você se inscrever, é gratuito, é online, é só se inscrever, deixar o seu nome e e-mail no link que está na bio para você entrar para nossa semana barriga chapada, ok? Onde a gente vai fazer treinos, vai ser uma semana bem legal, bem interativa com vocês, onde eu vou acompanhar aí o antes e o depois de vocês em uma semana, ok? Vamos lá? Paola vai operar em final de março ainda. Pessoal, a ideia dessas lives é trazer o máximo de clareza para vocês, né, com relação aos conteúdos, aos cuidados do pós-operatório, à cirurgia plástica, né, o que acontece, né, dentro do centro cirúrgico, o que acontece com a gente ali no pós-operatório, por que é tão importante a gente conhecer isso, porque quando a gente traz a consciência, a gente sabe o que fazer, né, muitas vezes no pós-operatório a gente tá sozinho, tá em casa, não tem contato, né, com as pessoas, com o médico, é difícil, com a fisioterapeuta, enfim, às vezes o acesso à informação no pós-operatório, no momento de pós-operatório, é mais difícil, né, com a equipe. Então, eu acho que quanto mais vocês entenderem do procedimento cirúrgico, da cirurgia, do momento de pós e quais os cuidados vocês precisam ter, melhor, mas, né, mais preparado a gente fica, melhor a gente passa por esse momento tão delicado aí do pós-operatório, ok? Muita gente mandando aí pra mim, muito bom, gente. Olha só, e hoje, né, eu trouxe esse tema pra gente conversar um pouquinho sobre os movimentos no pós-operatório, né? O que a gente pode fazer em cada etapa? Qual é o nosso principal medo no pós-operatório? É de atrapalhar, né? A cirurgia, de arrebentar o ponto, de soltar o ponto. Será que isso é possível? Será que a gente é capaz, com um movimento, de estourar os pontos do abdômen, por exemplo, ou da mama? Pois é. Hoje eu quero trazer pra vocês que, dependendo do movimento, né? Sim, a gente consegue não somente, né, prejudicar o resultado da cirurgia, mas também abrir pontos, né, abrir ponto da mama, abrir ponto de abdominoplastia. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e esse cuidado, né, com a nossa cicatrização. Então, é importante a gente entender como que funciona a cicatrização da cirurgia plástica, o que é essa cicatriz da cirurgia plástica, onde ela fica, né, e quais são os cuidados que a gente tem que entender, tá, ao realizar o movimento em cada tipo de cirurgia e em cada etapa da cirurgia, ok? Eu sempre peço pra vocês me mandarem aí o tipo de cirurgia pra gente conversar sobre a cirurgia de vocês, né? Que eu tô aqui pra esclarecer todas essas dúvidas de vocês. Então, olha só, gente. O que é uma cirurgia, uma cicatriz da cirurgia plástica? A gente sabe que a cirurgia plástica, ela trabalha em 2 planos do nosso corpo. Deixa eu tentar desenhar aqui pra vocês entenderem. É o seguinte. Eu vou explicar aqui pra vocês onde é a cicatriz, né? Opa! Onde é a cicatriz da cirurgia plástica. E quais são os cuidados que a gente precisa ter aqui, tá? Os pontos de atenção aí com relação à cirurgia plástica. Então, vamos lá, ó. A cicatriz da cirurgia plástica, ela acontece... A gente tem aqui, ó, na nossa pele, a gente tem a nossa pele. Tá dando pra ver, gente? Ou não? Qualquer coisa eu aumento, tá? Nosso corpo é formado por camadas, tá? Então, nós temos a primeira camada, que é a camada que a gente vê. É a camada da pele. Embaixo da camada da pele... a gente tem a camada de quê? De gordura, tá? Essa camada a gente não vê, né, gente? Ninguém vê aí a gordura, a gente só vê a pele pra frente. Embaixo da camada de gordura, a gente tem... Não sei se tá dando pra ver, tá, Alice? Direitinho. A gente tem qual camada? Embaixo aqui da gordura. A gente tem a camada muscular, tá? Então, são 3 camadas de tecido.
Aí por baixo aqui nós temos os órgãos e ossos, né? Associados, ossos. Aonde que acontece a cicatriz da cirurgia plástica? Ela acontece, ela acontece aqui, ó. Ela pega pele e ela pega gordura. Ela não pega músculo, tá? Ela não pega os órgãos. E ela não pega osso. Agora tem algumas cirurgias que pegam osso, né? Que é o remodelamento costal. Mas tirando o remodelamento costal, a cirurgia não vem aqui e a cirurgia não vem aqui no músculo, tá? Então a cicatriz, ela tá aqui, ó. Faz um xizinho maior de ossos e órgãos. Ó, a cicatriz tá aqui, nessa camada aqui, tá? Qual? Embaixo de ossos e órgãos faz um X maior. A cirurgia plástica, ela vem na pele, ela vem na gordura, mas ela não é capaz de chegar aqui no músculo, tá? Na terceira camada. Não pega músculo, não pega órgão e com exceção do remodelamento costal também não pega ossos. Então, a cicatriz, ela tá nessa camada superficial. É diferente, gente, de uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, né? Que a cicatriz é mais profunda. Uma cirurgia de cesariana, onde a cicatriz também é mais funda, né? A gente tem 7 camadas ali, o processo de cicatrização de dentro para fora na cesariana é completamente diferente disso daqui, tá? Então a gente tem a pele, a gordura, o músculo, órgãos e ossos. Aqui, ó, tá a cicatriz da cirurgia plástica. Beleza, Luciana, e daí, né? O que isso tem a ver com o movimento? Vamos entender os tipos de cicatriz que a gente tem e quais são os cuidados que você precisa ter, quais são os riscos, né, que a gente corre na cicatrização da cirurgia plástica. Então, ficou o desenho aqui. O primeiro exemplo que eu vou dar pra vocês é a cirurgia de mama, tá? Que é a mastopexia. Vou colocar a masto, gente, porque é uma cirurgia bem delicada, né, com relação à cicatriz, tá? Então, como que é a cicatriz da masto aí? Ela é aqui embaixo, né? E ela é aqui no meio da mama, tá? Aqui embaixo e aqui. Pra cicatriz fechar com segurança, se a gente abre muito o braço, o que acontece com a nossa mama? A gente movimenta a mama, não movimenta? Quando você movimenta a mama, você gera uma tração para as laterais. Vamos supor que tá o braço, né? De vocês, da paciente. Gente, eu tô virando uma artista. Ao final dessas 10 lives, se eu não virar uma artista, não sou eu. Quando pra cicatriz ficar fechadinha e bonitinha, gente, aqui, ó, ela tem que ficar quietinha, tá? Cicatriz, pra cicatrizar bem, ela tem que ficar quieta, não mexer. Quando a gente abre muito o braço, aqui, a mama acompanha o movimento. Por isso que o médico fala assim, olha, você pode abrir até 90 graus, até aqui. Só até aqui, né? O ombro. Aqui a mama já movimenta demais, então já é um risco de você empurrar essa cicatriz contra o fechamento dela. Então, para ela fechar, ela precisa unir os bordos, né? O cirurgião foi lá, abriu, fez a cirurgia e fechou. Quando ele fecha, a gente precisa deixar ela fechadinha. Se a gente faz um movimento muito brusco, muito aberto, a gente estica a nossa pele. Quando a gente estica a pele durante o movimento, a gente faz uma tração na mama, tá? Por isso que a gente deve evitar, em cirurgias de mastopexia, por exemplo, abrir muito o braço ali no início, tá? Tem que ter esse cuidado. Mas também, ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse cuidado de não exceder o movimento, a gente também tem que ter o cuidado de não ficar 100% sem movimentar. Então, é um grande desafio pra gente no pós-operatório saber o que fazer. Porque eu sei que não posso ir até o extremo, mas eu também sei que eu não posso ficar assim, porque senão eu vou ter dor na coluna. Então, existem movimentos que a gente faz no pós-operatório que mobilizam as articulações do ombro, por exemplo, que não atrapalha a sua cicatriz. Movimento que a gente faz com as costas, que mobiliza também toda a região das costas da paciente, que é uma região delicada no pós-operatório também. Então, a gente consegue trabalhar com movimentos específicos ali, toda a lateral do corpo, as áreas acometidas, sem fazer nenhuma tração na mama, tá? São exercícios mais minuciosos. Então, abrir demais a mama não pode, né? A gente sabe que não pode no início. A gente não pode pegar peso, porque quando a gente pega peso, a gente força a nossa musculatura. Quando você pega um peso na academia, você não está trabalhando o seu músculo? É a mesma coisa. Quando a gente pega um peso... normalmente, os médicos orientam acima de 10 quilos, que já é um risco, tá? Então, a gente pega um peso aí de 15 quilos, uma criança no colo, um bebê no colo, né? Muita mãe tem filho pequeno ainda no pós-operatório, então acaba pegando esse peso. Quando a gente pega a criança no colo, por exemplo, você está exercitando os músculos aqui do peitoral. E o músculo peitoral menor, se eu não me engano, é o principal músculo. Ele tá aqui, ó. Ele tá embaixo aqui da prótese de vocês. Quem colocou prótese?
Então a prótese vem, o médico vai, sutura aqui, abre um pouquinho o músculo, encaixa a prótese lá embaixo. Se você for pegar peso aqui, você vai automaticamente exercer uma força aqui que pode prejudicar também a sua cicatriz, tá? Então cuidado com o peso, acima de 10, 15 quilos no pós-operatório. E movimentos de grande amplitude também. Então, elevar demais os braços, abrir demais. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha movimentos das articulações adjacentes, ou seja, das áreas que não têm a cicatriz, mas que interferem diretamente no edema, no inchaço, na mobilidade, na dor, na amplitude de movimento e na recuperação mais rápida. Ok? Ficou claro aqui? A mama? Isso até quantos dias? Olha só, quantos dias, né? Perguntaram aí. Na literatura, gente, o período crucial da cicatriz, para ela ficar mais em repouso, mais quietinha, é 21 dias, tá? Por segurança, você pode ficar um mês. Ah, Luciana, mas eu vou ficar um mês sem levantar o braço? Não precisa ser um mês. É até um mês. 20 dias é o período, 20, 25 dias ali, o período inicial que você precisa manter o repouso e esses movimentos apenas articulares. Evitar movimentos muito bruscos, de grande amplitude e de pegar peso, tá? Esses movimentos a gente deve evitar nesse momento. Passou um mês de cirurgia, a cicatriz já fica mais madura, tá? Então, não é... Possivelmente, ainda o médico não libera para pegar peso. Mas a amplitude de movimento, ele já libera. Porque você já precisa fazer uma amplitude de movimento, né? Você precisa arrumar o cabelo, você precisa se movimentar. Se muita gente volta ao trabalho, ainda movimenta muito o braço, né? Esses dias teve uma, né, que falou que era cabeleireira. Então, tem esse movimento repetitivo. Então, observem em vocês qual é o movimento que vocês estão fazendo no pós-operatório. E se tem essa tração na sua mama, na cicatriz. Porque às vezes você evita fazer um movimento com medo e talvez esse movimento vai te fazer bem, tá? Então tem que ter esse ponto de atenção aqui com relação à cicatriz. Ok? Mais alguma pergunta aqui da mama? Alguma dúvida aqui, meninas? Podem mandar aí pra mim, tá? Que eu vou falar agora da abdominoplastia. Lá no início tinha alguém de cirurgia de mastro? Vamos falar um pouquinho da cicatriz, tem? Tem. Quantos dias? Rose, 80 dias. Rose, 80 dias de mastro. Gente, tá liberada praticamente pra tudo, tá? A parte, 3 meses. Mastro aí. também. Vamos lá, cirurgia de abdominoplastia. Abdominoplastia. Isso daqui entra pra cirurgias combinadas também, tá, gente? Combinar cirurgia combinada ou tripla, né, pra quem não sabe. Cirurgia tripla são 3 cirurgias em um procedimento cirúrgico só. Então, a paciente normalmente faz... A minha foi tripla, por exemplo. Faz lipo, mini abdômen ou mini abdômen e masto, mama, né? 3 tipos de cirurgia em um procedimento só, tá? Cirurgias combinadas, mama e abdômen. Olha só, quando você faz a cirurgia de abdominoplastia, existem 2 jeitos de você ter a cicatriz, tá? A cicatriz da abdominoplastia tradicional, clássica, normalmente ela vem de um ponto do quadril até o outro ponto aqui. Essa é a abdominoplastia completa, né? A abdominoplastia. Na abdominoplastia, pra quem não sabe, o médico faz um outro umbigo, tá? Ele não usa o seu umbigo. O seu umbigo, ele sai e aí o médico faz outro, beleza? Aqui, eu ia falar da mini, vou falar da cicatriz em âncora. Eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, as cicatrizes, tá? Pra que vocês entendam qual movimento dá pra fazer, dependendo da cirurgia que vocês estão aí. Então, ó, cicatriz de abdômen. A cicatriz de mini abdômen, ela é menor, né? Ela é quase o tamanho da cesárea, às vezes um pouquinho maior do que o tamanho da cesárea. Então, a mini abdominoplastia, ela vem mais ou menos aqui no meio, ó. Essa é a mini. E o seu umbigo é o mesmo, tá? O médico não mexe no umbigo da mini abdominoplastia. Então, essa é a diferença. Mini abdominoplastia. Aqui, o médico é outro umbigo. E aqui não. Aqui é o mesmo umbigo. Tá? E tem outro tipo de cicatriz que é menos comum, mas também que acomete aí, principalmente pacientes pós-bariátrica, tá? Por quê? A paciente pós-bariátrica, ela perde muito peso, então a quantidade de pele é muito grande. Então aqui, o médico, essa cicatriz aqui, às vezes não é suficiente para tirar o tanto de pele que tem aqui, tá? Às vezes a pele tem muita pele na lateral, aí o médico precisa fazer uma cicatriz em âncora, que a gente fala, né? Que é isso daqui, ó. Deixa eu desenhar a mama, pra você entender o corpo, né? Aqui na cicatriz em âncora,
é uma cirurgia maior, né, normalmente, e muito mais delicada no pós-operatório, tá? O cuidado aqui nesse tipo de cicatriz com relação ao movimento é muito maior do que uma cirurgia, por exemplo, de mini abdômen, que o médico nem descola tanto e não mexe muito no umbigo, tá? Beleza, Luciana. E aí, o que vocês precisam entender pra fazer os exercícios direitinho de vocês? Olha só, os movimentos. Pra cicatriz fechar, ela precisa, novamente, aproximar os bordos, não é? Eu preciso deixar elas coladinhas ali pra ela cicatrizar e ficar coladinha. O cuidado com o movimento que a gente tem que ter é de não fazer nenhum movimento, nenhum esforço contrário à cicatriz. Então, por exemplo, no caso da abdominoplastia, é ficar reta, né? Muita gente fala assim, se eu ficar reta vai arrebentar os pontos. A gente tem um medo de ficar reta. Porque no primeiro momento do pós-operatório, a orientação é você andar inclinada. Por que você precisa andar inclinada? E aí, muito cuidado, né, gente, para não ficar agachada. Tem pacientes que eu já recebi no consultório que o médico pediu para andar com a mão no joelho. Eu acho que não precisa tanto assim, tá? Eu acho que só aqui, ó. Só aqui você já protege sua cicatriz aqui embaixo. Tá bom? E aí você vai andar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tô meio limitada aqui de movimento. Pra cicatriz fechar, ela precisa ficar coladinha aqui. Então, vocês conseguem ver uma setinha aqui, ó. Eu preciso unir as duas cicatrizes, tá? Se eu faço um exercício em que a minha pele, o meu movimento, ele vai tender a esticar a pele, a gente já tem um ponto de atenção aí, tá? Então, por exemplo, eu vou ficar quanto tempo assim, Luciana? Quantos dias? Normalmente, o médico pede aí 2 semanas, até no máximo, explodindo 3 semanas, tá? Por quê? Justamente por causa desse período de cicatrização inicial. Então, a inclinação um pouquinho aqui, ela é necessária num primeiro momento, sim, tá? Porque se você fica retinho, imagina, você não vai, primeiro você não vai nem conseguir, né? Tá tudo todo mexido aqui, você não consegue ficar reta por nada. Então, quando você faz esse movimento aqui, você protege a sua cicatriz. Quando você estica demais, você pode promover aí a abertura desses pontos aqui. Esforço aqui não precisa nem falar, né, gente? Esforço não dá pra fazer nesse primeiro momento. A gente tá no primeiro momento, tá? Mini abdominoplastia. E aí, mesma coisa? É diferente? O que vocês acham? Quase a mesma coisa, né, gente? Porque olha o tamanhozinho da mini, como é que ela é? Ela é pequenininha. Eu fiz a mini e eu andei... Quanto tempo? Eu andei retinha, acho que depois de uma semana, mais ou menos. Uma semana e meia, mais ou menos, eu já conseguia ficar bem. Não tão bem, né, obviamente, mas mais retinha, tá? Só desenhar aqui bonitinho pra ficar bem fácil de entender. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Aqui, ó, na cirurgia em âncora, né, na cicatriz em âncora, a gente tem um ponto de atenção muito importante que é o encontro das duas cicatrizes. Quando você faz esse encontro, seja aqui nessa cirurgia ou na mastopexia, que a gente tem, né, na masto aqui também, ó, a cicatriz é assim, né? Ela encontra uma com a outra. Esse ponto é muito, muito delicado. Porque é uma área delicada de descolamento da cirurgia, então é uma área que precisa de muita atenção e de muito repouso, tá? Aqui é a mesma coisa, porque o processo de cicatrização aqui é muito intenso. O médico abriu, imagina, ele abriu aqui e ele abriu aqui. Então, esse ponto é o ponto de interseção das duas cicatrizes. Então, muito cuidado quando vocês tiverem esse formato de cicatriz, porque qualquer movimento errado ou qualquer movimento em excesso você pode fazer. Porque olha só, imagina aqui que a gente tem, para fechar a cicatriz, eu preciso de uma força para baixo, aqui para cima, tá? E eu preciso, junto com essa outra força, ficar assim. Olha só. Eu tenho que unir os bordos da cicatriz na vertical e da cicatriz na horizontal. Então, a paciente fica muito, muito restrita no início. Então, esse momento aqui, ó, dessa cicatriz, ela é muito mais delicada do que uma mini abdominoplastia. Então, assim, as orientações, elas tendem a mudar conforme a cirurgia de vocês. Por isso que eu quero trazer pra vocês os tipos, pra vocês entenderem. Não, na minha cirurgia eu não tive essa daqui. Na minha cirurgia foi só a mini. Então, tô tranquila. Não, na minha cirurgia foi maior, foi abdômen. Então, eu vou esperar mais um pouquinho. Então, é essa consciência que a gente precisa ter como paciente, né? Às vezes, a orientação pra uma não é a mesma orientação pra outra, tá? E isso precisa ficar claro pra vocês. Porque eu sei que vocês estão em grupo de WhatsApp, estão em grupo de Facebook, é uma falando com a outra, é uma perguntando como é que foi a cirurgia da outra. E o que eu quero trazer é, cada cirurgia tem a sua particularidade. Então, às vezes, a cirurgia da sua amiga ou a cirurgia de uma colega sua
pode não ter sido como a sua. Então depende da cicatriz, tá? Tem cirurgias que a gente vai precisar de um tempo de repouso maior e tem cirurgias que a gente vai conseguir rapidinho recuperar por conta da cicatriz. Então, o que a gente precisa ter de pontos de atenção com relação ao movimento realizado no pós-operatório? A cicatrização. E ponto, tá? E ponto. Cicatriz começou a fechar. Gente, movimentos liberados gradativamente. Então, a gente começa com movimentos mais leves, menos intensos, de menos impacto, para depois ter os movimentos, né? Aos pouquinhos você vai ganhando resistência, força muscular, tudo isso. Então, primeiro, exercícios de mobilidade aqui pra gente proteger a cicatriz. Proteger a cicatriz. Luciana, já tô com 2 meses, 3 meses, o médico já me liberou pra academia. Aí, beleza. Aí é outra história, tá? No início, de 0, eu falaria assim, de 0 a 3 meses, mais ou menos, é um respaldo que a gente tem com relação à cicatrização. Tá? Precisamos entender a sua cicatriz, avaliar a cicatriz, claro, com as orientações médicas também, associadas às orientações da equipe. Tudo bem? Combinado? Entenderam aqui? Vamos lá. Perguntas aqui desse momento aqui. Até mesmo com a feita em âncora, sem lipo, só abdominoplastia, tipo, quando que é feita a em âncora e quando é feito a normal? A pergunta é essa? A pergunta é feito em âncora mesmo se não tiver lipo? Ou Sim. só se tiver lipo? Olha só, cirurgias de abdominoplastia, qual que é a indicação da abdominoplastia? Independente de qual seja. Retirar o excesso de pele. Ponto final. A cirurgia de abdominoplastia, ela é realizada com a finalidade de remover o excesso de pele. Quando que é feita a cicatriz em âncora? Quando tem muita pele, principalmente nas laterais do corpo da paciente aqui. E essa cirurgia aqui, ela não é suficiente. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que chegou no consultório e falou assim pro doutor, olha, eu não quero a cicatriz em âncora, eu não quero uma cicatriz no meio da minha barriga. Aí, o que ele pode fazer, né? A sugestão dele foi, ela vai até lá atrás. Quem já viu aí alguém com uma cicatriz até... Eu tive uma paciente com um dedinho aqui, ó, quase que deu a volta no abdômen. Ficou maravilhosa, porque tira o excesso de pele aqui da lateral dos flancos, tira o excesso de pele da frente, ainda tira um pouquinho aqui da lateral, mas fica com a cicatriz, né? Você troca. O que você prefere, né? A gente brinca muito assim. O que você prefere? Você prefere uma cicatriz ou você prefere a pele? Então, tem essa opção também, né? Claro que sempre o médico que vai avaliar qual é a melhor cirurgia para o seu caso. Mas a cirurgia de abdominoplastia é remoção de pele, diferente da lipo. Normalmente as cirurgias são associadas, lipo com a retirada de pele, né? Porque quando a gente tira a lipo, tira a gordura, a pele fica flácida, né, gente? Então, é isso que acontece, tá? Como é que fica o umbigo nessa âncora? O umbigo nessa âncora, o médico faz também outro umbigo. Então, ele refaz. Ele abre aqui e faz um outro umbigo. É uma cicatriz dentro do umbigo, assim, ela passa de fora a fora, tá? Normalmente ela vem até aqui no meio da mama, assim, mais ou menos. Dependendo da quantidade de pele. Imagina a imobilidade dessa paciente aqui no pós-operatório. Você acha que a minha orientação para essa paciente é a mesma dessa? Não é. Por isso que a gente tem que entender o tipo de cirurgia, o quanto de cirurgia você fez, o tamanho da sua cicatriz, como está a sua cicatriz, para você falar, cara, será que eu posso já ir? Muitas vezes isso a gente faz com orientação médica, né? O médico libera pra gente fazer as atividades, mas muitas vezes a gente não sabe o que vai fazer. Então, entendendo aqui as forças da cicatriz, mais ou menos, tendo uma ideia, você sabe se o movimento que você está fazendo, ele está repuxando a cicatriz, ou seja, ele está indo contra a cicatriz, será que ele está permitido nesse período de pós? Ou será que eu preciso proteger um pouquinho mais? Só que o grande lance mesmo dos movimentos do pós-operatório é você trabalhar fora da zona da cicatriz, que é o que a gente faz muito em consultório. Então, olha só, a cicatriz está aqui. Eu vou mobilizar, eu mobilizo o quadril, mobilizo ali a região posterior, eu não mexo aqui em cima. Então, a cicatriz fica estável. Eu consigo fazer exercícios de mobilidade ao redor, movimentos específicos aqui, que eu consigo proteger a cicatriz, ou seja, eu não tenho risco na cicatriz, e eu consigo trazer um conforto para a paciente e mobilidade, que é o que a gente mais precisa no pós-operatório, principalmente até 3 meses ali, né? A gente quer o máximo de alívio de dor nas costas, que a gente sente muito, dor aqui em cima, dor no ombro, dor no pescoço. Então, a gente consegue mobilizar as outras áreas e proteger a região da cicatriz, tá? Tem uma aqui que ela fez em âncora, não tinha pele o suficiente, mas é porque ela é muito alta, tem 1,82. Aí teve uma seguidora aí que falou. Ela fez em âncora, mas não foi pela quantidade de pele, mas sim pela altura dela. Então não deu. Isso é uma indicação cirúrgica, tá, gente? Eu tô trazendo pra vocês os modelos, mas é claro que quem avalia isso daqui é o cirurgião plástico, tá? Eu fiz abdominoplastia e lipo há 7 meses. Pode fazer exercício de grande impacto? Exercícios de grande impacto com 7 meses de cirurgia plástica. Olha só, quando você sai do pós-operatório, dessa fase inicial, e tá ali nos 3 meses de pós-operatório, o que acontece? Você vai
voltando às suas atividades aos poucos. Então não adianta você sair desse momento aqui e achar que vai fazer um crossfit. Não vai, gente, não vai, tá? Isso não vai acontecer. Você vai sair daqui, você vai voltar a fazer exercícios de mobilidade, você vai trabalhar a resistência, para depois você começar a pegar peso gradual. É um reaprendizado, é uma construção do movimento. Eu falo muito isso, a gente tem que reconstruir um movimento. Parece que a gente perdeu tudo. Ontem a gente estava conversando com uma paciente, ela falou assim, nossa, eu fui atropelada, né? A sensação que a gente tem é que foi atropelada por um caminhão, porque a gente fica assim, um tempão assim. Tá? Então você primeiro começa a mobilidade, exercício de mobilidade preservando cicatriz, depois você vai para movimentos de resistência, de ganho de força, e aos pouquinhos você vai aumentando o impacto do seu movimento, tá? Do seu exercício em específico. Tudo bem? Agora eu vou falar aqui um pouquinho da lipo, que é a mais maravilhosa, né, gente? Como é que é a drenagem quando é assim, âncora? Não é, né? Não é. Cirurgia de lipoaspiração. E aí? A gente só vê o que, gente, na cirurgia de lipo? Isso aqui, né? A gente não vê nada quase, né? O pontinho da lipo é bem pequenininho. Graças a Deus e a tecnologia. E aqui tem umbigo. Na lipo, é lindo. Lipoaspiração com relação à mobilidade. Lipoaspiração. Tô igual o Érico. Olha só, gente. A lipoaspiração, ela parece ser inofensiva, mas ela não é tão inofensiva assim. Quem aí fez lipo? Acho que a maioria, né? A maioria faz lipo associada a outra cirurgia. Lipo abdômen, lipo mama. O grande problema da lipoaspiração é que a gente não tá vendo. E quando a gente não vê, a gente não sabe o que aconteceu aqui. Na lipoaspiração, o que o médico faz? O médico introduz uma cânula, né? Uma cânula aqui, faz só um furinho aqui, só um buraquinho. Só que aqui embaixo da pele, ele vem tirando todo o excesso de gordura aqui embaixo. Então imagina, a gente não vê a cicatriz, mas embaixo da pele, naquela camadinha da gordura que eu mostrei inicialmente, que tem a pele e a gordura, ali na gordura ele mexeu tudo. Então, aparentemente, é uma cirurgia inofensiva. Mas ela é muito desconfortável, né, no pós-operatório. É ou não é, gente? É ou não é verdade? Ela é muito desconfortável, porque o processo de cicatrização embaixo da pele é muito ativo. Por isso que a gente sente queimação, a gente sente nesse momento muito desconforto, formigamento, né? A sensibilidade é a última que volta, quando volta. Não dá pra gente garantir que 100% da sensibilidade volta. Normalmente volta, tá? Eu acredito que quase 100% dos casos, mas às vezes demora. Às vezes volta a sensibilidade de um lado, depois não volta do outro, e demora um pouquinho o processo acontecer. Só que aí, vamos falar com relação ao movimento, a mobilidade. Como que a gente tem algum cuidado aqui? Qual que é o cuidado da lipo? O que vocês acham? Pode fazer tudo? Não pode fazer nada? Tem que esperar mais? Mandem aí, o que vocês estão achando? Dá pra fazer qualquer coisa na lipo? Eu não tô enxergando nada. Gente, eu fiz cirurgia de correção do olho. Voltou tudo. 2 anos. 2 anos voltou, tive que voltar pro óculos. Tô chateada. Mas olha só, quando a gente tem a lipoaspiração, a mobilidade, você não precisa ter tanta cautela, tá? Com relação à mobilidade. Inclusive, para lipoaspirações, quanto mais movimento, melhor. Quanto mais movimento, melhor. Movimento de mobilidade, claro que em conjunto com as sessões de pós-operatório, as compressões que vocês estão usando, tudo isso, tá? Uma coisa não exclui a outra, tá bom? Movimentos você pode fazer independente do procedimento que você está fazendo em casa, que você está fazendo no consultório, com a físio lá, tá? Então, na lipoaspiração, os movimentos, eles vão beneficiar o resultado. Quanto mais mobilidade, quanto mais exercício ali a gente vai fazendo, com cuidado, claro, a gente tem melhores resultados e passa pelo processo, né, de recuperação muito mais rápido, tá? Então, na lipo é bem mais tranquilo do que as outras cirurgias. Eu tô falando que não tem restrição de movimento, mas tem muita dor. Dói os braços. Dói demais a lipo, né, gente? Fala a verdade. Vamos falar aqui entre pacientes. Que isso? Que é isso? Tem uma aqui que tá falando que tá sentindo coçando também. Coça. Por que coça, né, gente? Por causa da cicatriz interna. Eu não sei se vocês têm, né, a familiaridade com cesariana. Eu acredito que sim. Mas a cesariana, ela coça muito, né? A minha cesariana, às vezes, coça até hoje. E olha que eu fiz a mini em cima do abdômen. Ó, eu fiz a mini em cima da cesárea. Normalmente eles fazem em cima, né? Uma cicatriz em cima da outra. Então, você tem a cesárea. Recapitula tudo que você falou, assim, por cima. Porque tem gente que entra agora. Ah, ok. Ó, tem a mini, ela normalmente vai em cima da cesárea.
E aí, meu amor, cicatriz em cima de cicatriz é cicatriz ao quadrado, tá? Então, incomoda mais, coça mais. A coceira, ela faz parte do processo de cicatrização, tá? Isso é natural, fisiológico. Todo mundo sente a coceirinha mesmo. Só que aí não pode coçar, porque a pele tá sensível, tá? Então, o ideal aí pra melhorar essa coceira é o quê? Hidratação. Melhor coisa pra melhorar a coceira em pós-operatório é você hidratar a sua pele. Hidratação, tá? Então, vou fazer uma recapitulação rapidinho aqui para quem entrou na live ali agora. A gente está falando de movimentos específicos aí do pós-operatório. O que você precisa entender para que você consiga realizar movimentos seguros no seu pós-operatório? Nós temos a pele, a gordura e o músculo. O médico, a cicatriz das cirurgias plásticas, ela é subcutânea, que a gente fala. Ela é só superficial ali, tá? Não tem cicatriz profunda. Quais são os cuidados? Entender a sua cicatriz e entender se durante o movimento ela tá ao oposto à sua cicatriz. A força que você faz, o movimento que você faz, ele tá oposto ao processo de cicatrização. A cicatriz, ela precisa ficar junta uma da outra. Se o movimento que você faz, por exemplo, da mama, eu abro a mama, o que acontece com a nossa mama quando a gente abre? A mama vai. Porque é a mesma pele, né, gente? A gente tem uma pele no corpo. Então, quando você abre o braço, você repuxa a pele. E aí é natural. Quando você repuxa, você pode estar fazendo uma força contrária à cicatriz. E pode prejudicar, tá? Aí eu mostrei aqui pra vocês dos tipos de cicatriz de abdominoplastia. Cicatriz, a mais comum, né? A abdominoplastia tradicional, a clássica, que normalmente vai de um ossinho aqui do quadril até o outro, né? Às vezes estende aqui um pouquinho pro flanco. A mini abdominoplastia, que é uma cirurgia menor. Normalmente eles pegam em cima da cesárea, quem tem cesárea, e aumentam aí uns 10 centímetros aí da cesárea. E a abdominoplastia em âncora, que é uma cirurgia mais detalhada, mais delicada no pós-operatório, por causa do encontro das cicatrizes aqui. Então, é uma cirurgia que exige um pouco mais de cuidado com o pós-operatório e com relação aos movimentos, tá? Então, a compressão, mobilidade, o que vocês já têm feito aí no pós-operatório de vocês. Então, se os exercícios são os mesmos para esses 3 tipos de cicatriz? Olha, não são. Os exercícios, estão perguntando aí se os exercícios são os mesmos para todo tipo de cicatriz. Tem exercícios que eu vou fazer aqui, movimentos que eu vou fazer na mini, que eu não vou fazer aqui. Vocês concordam comigo? Por isso que eu falo, cada cirurgia, não dá pra você ficar comparando muitas vezes com a cirurgia da colega, tá? Porque depende muito do tamanho da cicatriz, do tamanho da cirurgia. Se o médico fez lá a fechamento da diástase, que a gente conversou ontem, se tá cheio de ponto lá dentro, se não tá. Tem gente que faz abdominoplastia e não fecha a diástase. Às vezes não tem a diástase pra fechar. Aí já é outro movimento, entende? Porque aí você já não tem esse cuidado com a diástase mais. É um movimento diferente. Então, sempre pensar no formato das cicatrizes e na mobilidade que você vai exercer no seu corpo com relação à cicatriz. Ponto, é só isso. Ah, na lipoaspiração. Na lipoaspiração a gente não tá vendo a cicatriz, mas ela tá ali embaixo bem ativa, tá? Então, a gente não tem perigo aqui, né, na lipo, de arrebentar ponto, por exemplo. A gente não tem esse medo. Na lipo, normalmente não arrebenta ponto, tá? Esse aqui é um pontinho assim, 2 pontinhos no máximo. E depois que cicatriza, ninguém vê, né? Fica ótimo, ninguém vê. Só que aí, embaixo da pele, a gente tem a cicatriz mais ativa. Um ponto importante da lipoaspiração. A lipoaspiração é a cirurgia que mais dá fibrose, tá? Então, na abdominoplastia, quando a paciente faz só abdominoplastia, não é tão comum ter a fibrose. Mas na lipo tem. E é lipo de braço, é lipo de coxa, é lipo de costas e é lipo de frente. Aonde fez lipo, a chance de dar uma fibrose é muito grande. Então, existem movimentos também para melhorar essa questão da fibrose. O que é fibrose, né, gente? Vamos voltar aqui rapidinho só para clarear um pouco para vocês isso. A fibrose, aqui embaixo não está acontecendo uma cicatrização ativa? Pensa aqui comigo. Aqui embaixo está cicatrizando. Você acha que vai cicatrizar tudo igual? Não vai. Porque o médico, ele fez aqui, depois ele veio pra cá, ele lipou aqui. Então, assim, ele não fez tudo de uma vez só. Ele vai lipando um pouco aqui, depois lipa aqui e tal. Ele vai localizando ali as áreas de maior acúmulo de gordura, tá? Pra aspirar. Então, o processo de cicatrização em cada ponto é diferente. Claro que quando a gente comprime, a gente tem todos os cuidados bonitinhos no pós-operatório, a gente não percebe isso, né? Mas pode acontecer de algum ponto que o médico precisou lipar um pouco mais, ele vai cicatrizar mais. Quando ele cicatriza mais do que outro ponto, ele fica um tecido mais duro, porque está cicatrizando muito, teve muita lesão. Quanto mais aspira, mais cicatriza. O processo de cicatrização é maior. E o que influencia no processo de cicatrização? Você tem primeiro um processo inflamatório, vai inchar, vai ficar
né? Todo aquele quente, incha, tudo isso. E depois vai fazer o quê? Ele vai cicatrizar produzindo colágeno, ou seja, produzindo um tecido pra colar o que o médico fez. E aí, essa fase da cicatrização, ou seja, a produção de colágeno, ela é proporcional ao processo inflamatório. Então, por exemplo, o médico, ele fez uma lipoaspiração no abdômen. Vamos supor que aqui a paciente tinha um flanco maior, né? Uma região de acúmulo de gordura maior. Normalmente a gente tem mesmo, né, gente? Que terrível. O pneuzinho. Aqui o médico precisou fazer uma força maior na cirurgia. Você concorda? E aí ele machucou mais essa região. Quando ele machuca mais, entre aspas, tá, gente? Quando ele faz isso para tirar a gordura, o processo de cicatrização aqui é maior, porque ele inflamou mais. E aí aqui produz mais colágeno. Quando produz muito colágeno, mais do que o necessário, é a fibrose. Tá? Então, normalmente, áreas que tem fibrose é onde o médico fez uma força a mais. Que normalmente dá onde, gente? Lateral. É claro que o médico vai limpar mais lateral. Ele quer que você tenha um contorno corporal. Então, essas laterais do nosso corpo, assim, eles limpam um pouco mais. Então, tem a fibrose aqui. Fibrose no braço é muito comum. Fibrose aqui, assim, quando limpa, né? Essas regiões mais altas. Então, é muito comum essa fibrosezinha aqui nessas áreas da lipoaspiração, tá? Dúvidas? Pergunta. Tem umas perguntas ali subindo. Lipo feita com tecnologia precisa de drenagem? Junto com isso que eu tô aqui falando, fazer uma lipo sem uso de dreno e fazer drenagem todos os dias seria uma puta. Olha só. Nossa. Essa aqui eu vou falar, gente. Vou responder vocês. Nara. Nara? Isso. A Nara perguntou o seguinte. A lipoaspiração sem o dreno. Mas se fizer drenagem todo dia é uma boa opção? Tipo assim, escolher isso é uma boa opção? Olha só. Ela perguntou o seguinte, a Nara. O médico fez a lipoaspiração. A dúvida dela é, o médico fez a lipo e não colocou o dreno. Ele não colocar o dreno e você optar por fazer drenagens todo dia para tirar esse líquido que possivelmente sairia do dreno é uma boa opção? Pessoal, olha só, pensa aqui comigo. Quando a gente tem uma lipoaspiração, inflama muito, certo? O dreno, o médico faz um pontinho aqui, tá? E ele vem com uma cânula, com uma mangueirinha, onde ele vai drenar todo o líquido, o excesso de líquido inflamatório aqui, tá? Então ele fica aqui. A paciente normalmente sai da cirurgia com o dreno, às vezes na frente, às vezes atrás, aí depende do médico. E aqui ele vai drenando o líquido da cirurgia, tá? Quando você faz esse dreno, o médico coloca o dreno e você comprime a área da cirurgia, é a melhor opção. Isso daqui é a melhor opção para cicatriz, porque você já vai estar cicatrizando com menos líquido, porque o líquido ele vai ficar drenando aqui o dia inteiro, dia e noite. Então, olha só, a ideia, o melhor dos resultados no pós-operatório é quando você incha menos. É tudo que você tem que fazer para inchar menos. Porque quando você incha demais, você inflama muito. E quando você inflama muito, você produz muito colágeno. Aí, às vezes, você está colando um tecido já inchado. E ele não fica com aquele contorno bonito. Por isso que eu sempre falo muito de compressão. A compressão, ela precisa existir no pós-operatório, tá? E de uma forma muito eficiente. Se você evita a compressão no pós-operatório, você cicatriza muito pior. Essa é a minha visão, tá? E é uma visão da fisiologia humana. Não tem inquestionável. Agora, você não tem... Vamos supor que você não tem... O médico não optou. Tem médico que não coloca dreno, tá? É uma opção do médico também. Aí ele não colocou o dreno, beleza. Fez a lipo. Mas aí, normalmente, ele deixa um pontinho aqui, ó, aberto. Deixou, Nara, um pontinho aberto? Ele deixa um ponto aberto para aquele líquido drenar, de alguma forma. Porque isso daqui, muitos médicos entendem que é uma porta de entrada para infecção, tá, gente? Então, por isso, às vezes, o médico opta por não colocar o dreno. E de fato tá? De fato é uma... Porque isso aqui fica semi-aberto, né? Entre aspas, assim. Então é uma porta de entrada para possíveis infecções aqui. Então tem muito médico que não gosta. Mas, sinceramente, o risco de infecção de um pontinho desse aqui é o mesmo risco de infecção de um pontinho desse. E aí, o custo-benefício do pós-operatório, de você deixar isso daqui... O paciente já tá cheio de medicação, toma antibiótico, toma anti-inflamatório, toma vários remédios. Então, assim, o risco de você ter uma infecção aqui... é muito baixo, mas tem médicos que não deixam, não colocam dreno por causa do risco de infecção, tá? Aí deixa um pontinho aberto aqui, aí a paciente vai lá na drenagem, na físio, e começa a mexer aqui pra drenar o líquido, pra ele sair pelo buraquinho, é isso que acontece. Aí a físio vem, faz a drenagem, joga o líquido lá pro buraquinho, a físio vem, faz a drenagem, joga pro buraquinho.
Quando ela faz isso, num tecido que tá cicatrizando, o que ela tá fazendo, gente? Ela tá estimulando aqui, não tá? Claro que não é assim, tá, gente? A gente vai com cuidado, muitas físios vão com cuidadozinho ali, faz, né? Tem toda a técnica ali, cada físio trabalha de um jeito. Mas tem toda a técnica pra gente direcionar o líquido até o buraquinho pra que ele saia de forma natural. Beleza. Mas aí, você faz a drenagem e comprime. Aí ele vai ficar só drenando aqui. Aí você volta lá no outro dia, faz de novo, drena aqui. Faz de novo, faz de novo. A mão, o contato manual no pós-operatório, ele é muito importante. E aí, quando você faz dependendo do estímulo que você dá no tecido que está inflamado, você pode gerar um outro estímulo em cima do inflamatório que está acontecendo. Então, a minha visão de pós-operatório imediato, com dreno e com essas coisas todas, esses cuidados dreno é a melhor opção e a compressão é a melhor opção. Deixa o tecido quieto. Não mexe na primeira semana. Deixa quietinho. Deixa cicatrizar, deixa drenar, movimenta. O segredo está no movimento e na compressão. Não é você ficar estimulando um tecido que está todo machucado. Pensa comigo. O tecido está todo meio machucado. O médico enfiou a cânula lá, tudo. Tá sangrando, tá no movimento delicado, vai ficar mexendo. Pra mim não faz muito sentido. Nem como profissional, nem como paciente. Na primeira semana eu não queria nem olhar na cara de ninguém. Que dirá fazer uma drenagem. Mas é muito individual, cada um tem uma percepção, essa é a minha. Então, assim, eu não vejo muito sentido em ficar fazendo drenagem todos os dias no início, ao invés de pôr dreno, tá? Se o seu médico não pôs o dreno, por algum motivo, reforça a compressão. Reforça a compressão. Esse líquido, ele vai absorver e ele vai sair. Não adianta nada você fazer um monte de drenagem também e a compressão tá errada, tá? Então, tem esses ajustes aí a serem feitos no pós-operatório, além da mobilidade. Fala um pouco superficialmente sobre a diferença do seroma. Porque o seroma, pra sair, não é assim, tem que funcionar. O seroma é outra coisa, tá, gente? Tem o líquido do inchaço. A live era de mobilidade, mas tudo bem. A gente vai ajustando aqui pra vocês. Olha só, o seroma, ele é um líquido que ele acumula no espaço ali onde aconteceu a lipoaspiração. Não é uma intercorrência, tá? É uma condição clínica que acontece natural do pós-operatório. Muito comum aí em lipoaspiração, aqui atrás, né? Aqui nessa voltinha do bumbum acontece e aqui na frente. São as áreas que lipa mais ou tem mais descolamento de tecido. No seroma, a compressão é fundamental, mas para resolver ele, se ele tiver muito grande, é com punção médica, tá? Então o cirurgião vai lá e ele tira com a seringa. Ele entra com a seringa onde está o líquido acumulado, ele vai lá, drena, puxa com a seringa e descarta. E aí você tira aquele líquido. Ah, eu posso ficar fazendo drenagem em cima do seroma? Não. Não vai resolver. Você pode até fazer, mas não vai resolver. Você vai ficar presa aí na sessão, tá? Pode ser que a compressão ajude se o líquido for pequenininho. Então, às vezes, assim, tem uma bolsinha de seroma aqui, num lugar bem específico, pouco líquido. Aí, beleza. Muitas vezes o médico nem quer mexer, porque pra funcionar também já é um processo ali que vai gerar outra inflamação e tudo. Então, se for muito pequenininho, às vezes o médico espera, comprime, né? E às vezes com o movimento o líquido reabsorve e fica tudo bem. Mas se tem muito líquido, a ponto de estar incomodando vocês no pós-operatório, o médico tem que funcionar. Fala só pra encerrar, fala um pouquinho de... Vou falar mais uma perguntinha aqui, tá, gente? Pra gente encerrar. Sobre ficar, a sensação de ficar endurecido, tá duro, tá? Principalmente embaixo da cicatriz ou... Abdominoplastia, no caso. Cirurgia de abdominoplastia. Por que aqui, nessa região onde tem as setinhas aqui que eu fiz da cicatriz, fica duro? Quem aí tá duro, gente? Essa bolsinha aqui. O negócio difícil, né? Parecendo que não pode esticar ou então... A gente fica com muito desconforto. Eu fiquei também aqui um pouquinho na mini. Como que é feita essa cirurgia, né? O médico, ele abre aqui e ele abre aqui, no meio. E ele puxa toda a pele. Então, a maior cirurgia da abdominoplastia, ela tá aqui embaixo, tá? Ela tá aqui embaixo. Então, imagine, lembra que eu falei? Quanto mais intenso é o processo inflamatório, mais colágeno você vai precisar produzir para cicatrizar. Então, essa área já é difícil de comprimir. A malha não pega direito. Normalmente, a malha é aberta aqui, né, na região íntima para fazer o xixi. Então, já é uma área de difícil compressão. Quando a gente não comprime bem, a gente não cicatriza de uma forma mais sequinha. Foi o que eu falei pra vocês. Não adianta nada você fazer um monte de drenagem e não comprimir. Tá? Então, ó, inflamei, produz colágeno para colar. Se aqui tem muita inflamação e pouca compressão, ou seja, eu vou cicatrizar sem a compressão necessária. E aí acaba ficando um pouco mais de colágeno aqui. Fica duro, dá uma repuxada, né? E engraçado que quanto mais colágeno tem, mais as células são estimuladas a produzir mais colágeno, tá? Isso é um efeito fisiológico.
E o que você precisa fazer aqui? Movimento. Exercício de mobilidade. Aí sim a gente consegue soltar essa região que está endurecida, que está enrijecida, que está repuxando. A gente sente repuxar. Quando a gente traz a mobilidade do abdômen, as células dos fibroblastos, né, que produzem mais colágeno, eles param de produzir colágeno. E aí você consegue manter uma barriga mais retinha. Tá? Movimento, mobilidade. Certo? E aí, gente, por isso que a gente está trazendo para vocês a semana barriga chapada, tá? Esse é um assunto muito curioso. Eu acho que é importante o paciente saber isso daqui, saber um pouquinho aprofundado aí da cicatrização, para que vocês entendam o que vocês vão fazer no pós-operatório de vocês, tá? E aí, com isso, com toda essa ilustração, essa aula, eu quero deixar aqui, né, o convite para vocês, ainda quem não se inscreveu na nossa semana barriga chapada, vão ser aulas, tá? A gente vai fazer um desafio da semana. Vai ser primeira semana de março. Vai funcionar assim, a gente vai fazer um desafio dentro do grupo. E você vai receber as aulas ali, serão 3 aulas. E a gente vai fazer desafio com foto, tá, gente? Então é um negócio assim, que eu quero pegar na mão de vocês e fazer o exercício, o movimento, pra gente conseguir ter o resultado. Tá? É gratuito, é online, mas você precisa se inscrever no link que tá na bio e no link que eu deixo nos stories aí ao longo do dia, tá bom? Primeira semana de março, até a semana de março, a gente vai trazendo conteúdos para vocês entenderem mais sobre o pós-operatório. A gente está anotando as dúvidas de vocês. Eu quero sempre trazer conteúdos que vão clarear, né, sobre esse momento de pós para vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo e o que vocês podem fazer para terem o melhor resultado. Que esse é o objetivo final aí de todo mundo, não é verdade? Certo? Mais alguma dúvida? Amanhã, às 20 horas, a gente vai fazer mais uma live, tá? Então, estejam comigo, eu tô muito feliz, tem muita gente que tá participando aí da sequência de lives e eu tô muito feliz com isso, tá? Serão 10 dias ininterruptos de live. A gente vai fazer live com o cirurgião, a gente vai trazer live com pacientes, então vai ser uma interação bem bacana aí que eu quero trazer pra vocês, tá bom? Amanhã às 20 horas nós teremos mais uma live aqui, uma live conteúdo pra vocês. E aí eu vou sempre soltando nos stories, tá? Não deixa de se inscrever na nossa semana, vai ser uma semana muito bacana que eu tô produzindo aqui pra vocês. Combinado, meninas? Tudo bem? Isso. Muitos feedbacks positivos. Muito bom, muito feliz. Muito obrigada por estarem aqui até o finalzinho. Tô muito feliz de estar contribuindo com vocês. Eu vejo que o quanto é importante, né, gente? Esse contato aí no pós-operatório, nesse momento. A gente fica tão fragilizado, né? E contem comigo pra esclarecer, pra ajudar vocês de qualquer maneira, tá? Recebo muito direct, eu tenho tentado falar com todo mundo no direct, nas caixinhas de perguntas, então não se sintam incomodados em me mandar, tá bom? Faço questão de responder cada uma de vocês, tá bom? Amanhã às 20 horas. Amanhã, às 20 horas, estejam aqui novamente comigo. Muito obrigada, um beijo e boa noite pra todas vocês.